C'est la belle Peugeot 3000 Hit. Com este péssimo francês eu quero te dizer que este é o belíssimo Peugeot 3008. Se você já acompanha a KBB há algum tempo, sabe que na linha 2022 ele chegou com esse facelift, mas segue sendo o SUV médio mais estiloso e talvez, por que não, charmoso do Brasil. Algo que a Peugeot ostenta aí desde 2017, quando a segunda geração do 3008 chegou. Mas antes de eu te falar tudo isso e te mostrar todos os detalhes do 3008, você sabe que o preço dessa versão Grife aqui, ó, tá aqui embaixo na descrição. Lá na kbb.com.br você pode consultar de outras versões, de outros anos e também de qualquer carro que você estiver interessado. Mas se você precisa, na verdade, vender o seu carro, acesse manheim.com.br e tenha a transação mais segura possível. Bom, vamos começar com o que mudou no visual do 3008. A Peugeot, um ano atrás, fez esse facelift, essa mudança visual que nem é tão profunda assim, adaptando o 3008 ao que ela já tinha em linha. A gente vê no 208, por exemplo, mas lá fora tem no 508, tem no 308. A principal novidade é esse LED aqui em forma de garra, né, em forma de dente de leão, na verdade, junto com esses faróis full LED que também possuem um novo desenho. Aliás, o farol que incorpora uma tecnologia interessante. Você vê que aqui não tem farol de neblina, certo? Mas ele está integrado aqui. Quando você acende a luz de neblina lá atrás, ele muda o projetor, o faixa do projetor para o chão, para iluminar como se fosse neblina. A grade também é nova e aqui tem uma mudança. O logo da Peugeot sai da parte de cima, aqui perto do capô, vem para o meio da grade. E quem tiver toque vai ficar um pouco incomodado com essa câmera não centralizada. E tem todo esse efeito cascata. Essa é a versão Grife, que agora é de entrada. Na linha anterior era a versão topo de linha, agora ela faz a base do 3008 e acima está o GT Pack. E qual a diferença? Tudo que você está vendo cromado no GT Pack é Black Piano e lá dentro o banco não tem um massageador nessa versão, tem na versão topo de linha, além da central multimídia que é de 10 polegadas. Bom, aqui na traseira a grande novidade é essa lanterna que passa a ser totalmente de LED, mas segue aqui com esse desenho das garras do leão. E com a máscara negra para dar um visual mais bonito, mais integrado aqui à tampa do porta-malas que tem esse friso em Black Piano. Outra novidade já na lista de equipamentos, imagina que você está com a mão cheia, carregada, basta você chegar aqui perto, passar o pé embaixo do para-choque, o porta-malas vai abrir e você tem acesso aqui a colocar as suas bagagens, as suas compras de forma mais fácil no porta-malas. Depois de ter acesso a esse belíssimo porta-malas de 520 litros, a Peugeot manteve uma das facilidades, que é essa alavanca aqui para baixar o banco de forma bem fácil, bem intuitiva, sem muito trabalho, para você ter uma área quase plana para colocar uns objetos maiores aí. Bom, aqui na cabine do Peugeot 3008 praticamente nada mudou. O acabamento continua muito bom, material macio, tecido. O sistema aqui iCockpit, que é esse sistema já conhecido da Peugeot com volante de aro reduzido para você enxergar por cima dele e poder ver as informações do painel de instrumentos. Os comandos aqui de retrovisor e vidro. Sistema de Drive Mode para você escolher o modo de seleção. Borboletas atrás do volante para troca de marchas e a central multimídia que segue com 8 polegadas nessa versão, mas passa para 10 na GT Pack, que é a topo de linha. No entanto, nenhuma das duas tem conexão sem fio com Apple CarPlay e Android Auto, que é um pouco incoerente, já que a Peugeot adicionou aqui um carregador por indução para smartphone. Então, mesmo que você queira carregar por indução, você vai precisar conectar o seu cabo para usar o Android Auto ou o Apple CarPlay. Bom, e falando em central multimídia, ela segue com os defeitos da versão anterior, que é basicamente você precisa apertar um botão aqui nesses comandos para poder acessar a função que você quer, tipo áudio, você precisa apertar aqui, você quer mudar a temperatura, você precisa apertar o botão aqui
para depois mexer na temperatura que você quer e assim por diante com vários comandos, até do Apple CarPlay, por exemplo. Então isso contraproducente, né? Deixa a central com um sistema pouco intuitivo, poderia ser ou tudo na tela ou pelo menos os comandos do ar serem físicos aqui. Nessa camada de baixo aqui a gente tem aquecimento do banco, que serve mais para você zoar o seu amiguinho do que de fato você usar aqui no Brasil, e alguns comandos do ar como a recirculação e para desembaçar o vidro dianteiro e traseiro. Mas em compensação o Peugeot 3008 é um carro muito fácil de se conviver, a posição de dirigir é muito boa, tem ajuste de altura e profundidade no volante, tem bons porta-objetos nas portas e principalmente esse daqui que cabe uma garrafa de 1,5 litro. Bom, se lá na frente a porta é toda macia aqui, plástico, volta o tecido e o couro, né? Poderia ser tudo macio, né, Peugeot? O espaço, eu tenho 1,70 m, tá tranquilo aqui. Mas a pessoa que vai no meio com certeza ficaria com pouco espaço, porque este console central aqui invade bem, apesar do assoalho ser plano, o console central aqui invade bem. Temos aqui saída de ar para os passageiros de trás, uma tomadinha 12 volts e duas entradas USB, ou seja, todo mundo vai conseguir carregar o seu smartphone. Na parte de cima tem teto solar panorâmico e aí o espaço é um pouco limitado. Para mim, que sou baixinho, está confortável. Uma pessoa mais alta aqui certamente vai passar um pouco de aperto. Algo que não mudou no Peugeot 3008, nesse facelift, foi o motor. Ele segue com 1.6 THP, que bebe somente gasolina aqui nesse caso. A gente já viu em outras aplicações da Peugeot esse motor receber o sistema Flex, né? E tanto o Peugeot como o Citroën, no caso do C4 Cactus, por exemplo. Mas no 3008 e no 5008 ele sempre foi somente a gasolina. Com isso, ele rende 165 cavalos e 24,5 kg de torque. Mas esse torque é entregue bem cedo, é 1.600 rotações, e aí isso facilita porque quando você pisa, o carro responde. Algo que pode te surpreender aí no convívio com o 3008 é o conforto, porque você espera, obviamente, um carro desse porte que seja bem confortável, mas quando você olha do lado de fora, vê aquelas rodonas de 19 polegadas e um carro que é importado e costuma, né, ter a suspensão nem sempre tão bem acertada para o Brasil. No caso do Peugeot 3008 isso não interfere tanto, você consegue perceber que o trabalho de suspensão e amortecedor é muito bem feito, você sente pouco os buracos das nossas vias aqui dentro e ao mesmo tempo que não compromete a estabilidade do carro. Mesmo em curvas um pouco mais rápidas, você vê que não tem um deslocamento de peso lateral tão brusco. Então a suspensão trabalha realmente muito bem e é um ponto positivo aí perante seus concorrentes que são um pouquinho mais duros e costumam maltratar um pouco mais o motorista. A gente falou um pouquinho sobre o sistema iCockpit da Peugeot, que é esse volante menor, né? Esse sistema todo aqui com painel por cima do volante, e isso te ajuda na sensação ao dirigir. Você se sente mais no comando do carro aqui, porque suas mãos estão mais próximas, o volante é mais curtinho, então isso é um dos pontos altos aqui do Peugeot no quesito dirigibilidade. E, bom, para mim que sou baixinho, tenho 1,70 m, eu preciso pôr o banco um pouco para cima para poder enxergar de fato todas as informações do painel. Então, para você que é baixinho, isso pode ser um complicante, mas para você que é um pouco mais alto aí, vai se achar muito bem aqui. E no começo você vai achar um pouco estranho, mas você se adapta legal e sente falta em outros carros. Agora, algo que não é muito legal aqui no 3008 é que ele ganhou aí os sistemas todos de assistência ao motorista, ACC, frenagem automática de emergência, leitor de faixa e até leitor de ponto cego. Porém,
os comandos estão escondidos. Você não vê aqui no volante, você não vê aqui nesse console central. Você precisa acessar um comando satélite que fica escondido aqui do lado esquerdo, na mão esquerda, e acabar decorando depois aí onde está cada comando, porque não dá para simplesmente você dirigir e olhar, né? No mais, é o 3008 que você já conhece, né? A gente tem avaliação aqui da versão Allure, porque em certo momento a Peugeot achou que podia competir em volume e trazer versões com custo-benefício mais interessante. Mas depois que a Peugeot foi para as mãos da Stellantis na fusão PSA com FCA, a estratégia mudou um pouco e aí a Peugeot trouxe agora duas versões bem topadas ali, bem equipadas, com preço também bem considerável, para competir em outra faixa do mercado que não a do Compass, a do Taos e a do Corolla Cross. Esse motor THP, além de desenvolver bem aqui no 3008, faz o 3008 andar bem, ele não é gastão não, viu? Segundo os testes da 4 rodas, ele faz de 0 a 100 em quase 10 segundos, que é bem ok, mas o consumo é de 10,8 km por litro na cidade, né, sempre com gasolina, e passa dos 15 km com litro na estrada, que para esse segmento é bem razoável, viu? Talvez perca aí para as opções híbridas, mas aí não tem como, né? O grande entrave para o sucesso do 3008 em termos de volume é sem dúvidas que é o preço. Essa versão aqui, que é a Grife, não é a topo de linha, ela custa R$246 mil. Ainda tem um adicional de 1.800 por esse tom de cinza aqui. E se você me perguntar se ele entrega muito mais do que um Compass S, por exemplo, para custar tudo isso a mais, eu vou te dizer que não. Porém, esse segmento de carros médios, ele está dividido de SUVs médios, no caso, ele está dividido em dois, basicamente, e eu te explico melhor quando a gente fizer o PDL dele, que é o próximo vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal da KBB, por favor, aproveite esse momento, se inscreva, mande aí o seu comentário, a sua dúvida, se ficou alguma dúvida sobre o 3008, e até o próximo vídeo.